Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a TV Ondas Play convidam você a participar do programa Portal Educativo. O valor do limite. Até onde podemos ir? Até onde devemos ir? Você conhece os limites da sua existência? Até onde você pode ir? Quais são os seus passos? Como você suporta e o quanto você suporta tudo que lhe chega? Limites são momentos, linhas, percepções importantes para o sujeito. O que é que esse sujeito pode ou não fazer? São os limites que trazem esse dimensionamento existencial. Quais os limites daquilo que você consegue fisicamente, mentalmente, socialmente? Pensemos aqui sobre as nossas emoções. A nossa mente, ela é infinita. Ela não tem um fundo, mas ela tem limites. Quais são os limites da sua mente, da sua emoção, daquilo que você sente? Até onde você consegue estar bem, esticando o seu elástico emocional? Quais são os seus limites sociais? Os seus limites de convivência, os seus limites financeiros, os seus limites de violência, os seus limites de grupo social, os seus limites de perigo, os seus limites de trabalho, de horas a fio que você faz alguma coisa. Quais são os seus limites físicos? Quantas horas você precisa dormir? O que é que você precisa comer? O que é que você precisa beber? Quanto peso você suporta fisicamente? O que é que você levanta de peso? Quanto peso emocional você consegue suportar? Quando não sabemos o tanto que suportamos, o tanto que aguentamos, ou quando não conseguimos mensurar isso e estabelecer limites, linhas de corte, a tendência é nos colocarmos em risco. A tendência é estourarmos a musculatura dos nossos braços, das nossas pernas, do nosso cérebro, da nossa mente. A nossa musculatura emocional, ela suporta até quantos quilos de problema? Quantas toneladas de frustrações? Quanto de peso de medo? É muito importante entender o valor do limite. Como saber quando algo começa e onde algo termina? Dizem que tudo tem início, meio e fim. Mas o mais importante não é entender que tudo tem início, meio e fim,
O mais importante é saber compreender essas linhas de corte. Quando efetivamente que algo está começando, quando que algo está se desenvolvendo, quando que algo está crescendo, quando que algo está declinando, quando algo chega ao fim. Limite. O valor dos limites. O valor de olhar para as coisas compreendendo que elas têm fronteiras. Nós temos fronteira com o outro. Existem espaços pessoais que você não pode invadir. Ou num ônibus muito cheio em que você está apertado, todo mundo te esbarrando, roçando em você, você se sente confortável? Não. Imagine nesses momentos em que você está imprensado emocionalmente. Imagine nos momentos em que você se sente invadido emocionalmente. Ou invade o outro emocionalmente. Não é fácil lidar com os limites. É muito difícil. Lidar com os limites é muito difícil. Principalmente quando isso envolve relações. Esses dias eu vi um vídeo que me impactou muito. Uma mulher com o seu cachorro. O cachorro já era dela há algum tempo, era um cachorro adulto. E ela pegou esse cachorro ainda pequeno, né? E ela estava ali conversando com o cachorro, brincando. E o cachorro aqui no colo dela. Mas era um cachorro grande. E ela começou a brincar com o cachorro, com a boca, chegando perto da boca dele e tal. E o cachorro foi assim, fechou a boca. Foi o primeiro sinal. Se afastou uma vez, se afastou duas. E na terceira vez, ele abocanhou isso aqui dela. Era um cachorro grande. E ele dilacerou isso aqui. Depois eu vi as imagens dela dando o depoimento. Já realmente teve que fazer uma reconstrução de face. Foi uma coisa bem agressiva. Um vídeo agressivo até de se ver, difícil. Porque às vezes essas dificuldades de entender o limite das coisas traz consequências difíceis, horrorosas, danosas. Mas o limite, ele existe. E é preciso saber entender o limite e os sinais que a vida nos dá sobre os limites. É difícil compreender, reconhecer e lidar com os limites. Porque às vezes o seu limite não é o mesmo do outro. Às vezes a sua fronteira está aqui, a do outro está ali. Às vezes a sua está aqui, a do outro está aqui. Então, existe esse manejo dos limites, é muito difícil. Às vezes o limite, a linha de corte do limite está em conflito com o desejo. Você quer para além daquilo, você quer mais. Você quer englobar, você quer ter, você quer satisfazer, você quer chegar, você quer ultrapassar. Mas ali existe um limite. Eu faço uma dinâmica interessante quando eu palestro pessoalmente, né? Que eu boto ali numa porta, né? Tendo uma porta, eu vou lá, tranco a porta e falo para a pessoa, olha, atravessa essa porta. E a pessoa, né, chama um convidado, atravessa essa porta. E boto ele diante de uma porta de madeira maciça, trancada. E faço o desafio. Atravesse essa porta. Mas como? Como atravessar essa porta? Ora, atravesse. Não dá para atravessar. De fato. Aí eu tiro uma chave e falo, aqui está a chave. Atravesse essa porta. E a pessoa vai lá, mas não é a chave da porta. É uma outra chave.
Ele não consegue abrir a porta. Fala, não dá, essa chave não abre essa porta, não tem como atravessar. Então até isso a gente tem que ter a capacidade perceptiva de entender que nem todas as chaves abrem todas as portas. A gente não consegue abrir todas as portas. Consequentemente, a gente não consegue atravessar todos os limites. Ali é uma linha de corte. Existe ali um limite que nos é imposto. Muitas coisas na vida são assim. Não vão depender de nós. É um limite. E você precisa dar valor aos limites. E lidar com os limites. E talvez, se ali existe uma porta maciça, você não vai se atirar nela para bater com a cabeça. Você não vai ficar tentando com a chave até quebrar a chave. É preciso compreender aquele limite, entender que algumas coisas você não vai ultrapassar. Compreender que algumas coisas, elas têm ali aquela linha de corte. Isso é fundamental, muito importante para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde física, mental, emocional, social, profissional, entender os limites das coisas. Entender o limite das relações. As relações também têm limite. Muitas das vezes, elas chegam a essa porta maciça. Muitas das vezes, é preciso respeito do projeto de vida de cada um, da individualidade de cada um. E as relações, elas são uma tentativa, as relações, elas são uma tentativa de agregar, de articular os limites de duas ou mais pessoas. Elas são a tentativa de afrouxar um pouco essas fronteiras, estabelecer ali, né, uma zona de fronteira, uma alfândega mais leve, mais condescendente, mais dialética, mais de troca. Mas muitas vezes o limite é o fator primordial. Muitas vezes o limite é o que vai transformar algo que poderia dar muito errado em algo que dê certo. E se esse limite não for respeitado, ou se esse limite ele não for compreendido, de duas uma. Ou você vai ficar forçando em algo que você não pode ultrapassar, e aí você se machuca. Ou você vai ultrapassar algo que não deveria ter ultrapassado, e aí você machuca o outro. E às vezes você se perde. E às vezes a coisa se torna estranha, porque você passa a um campo que você não deveria, ou que você não conhece, ou que não vai estar bom para você. Então, todas as relações que você estabelece no trabalho, no amor, na família, com os filhos, com os amigos, com a profissão, com o tempo, você vai precisar respeitar e estabelecer limites. Porque muitas vezes os limites eles estão postos, mas muitas outras vezes você precisa criar os limites. Você tem um nível de responsabilidade muito grande na criação desses limites. Eu costumo fazer uma dinâmica também interessante quando eu palestro presencialmente, e aí eu pego numa sala, as pessoas estão ali vendo, né, a conversa, o bate-papo, e aí eu junto, gente, vem cá, 10 pessoas.
Vamos se abraçar aqui. Junto, todo mundo se abraça. Todo mundo se abraça. Vamos abraçar aqui. Poxa, olha, tão bom. Vamos trocar afeto. Vamos trocar carinho. E fico ali. Fico ali. Aí fico enrolando ali com aquelas pessoas. E as pessoas estão ali, todo mundo aquele abraço, aquele conglomerado que faz, sabe? Na dinâmica. E aí passa um minuto, legal, todo mundo tá ali, as pessoas estão trocando calor humano, e passa 2 minutos, e passa 3 minutos, daqui a pouco as pessoas começam a se sentir sufocadas, incomodadas, e daqui a pouco algumas pessoas começam a sair, peraí gente, tá bom de abraço. Então faz esse teste. Muito bom, né, abraçar alguém. Fica meia hora abraçado com alguém. Para ali, abraça alguém meia hora, fica meia hora ali abraçado, rosto a rosto. É bom, mas tem um limite. Rapaz, sede, imagina você com uma sede incrível e chega, tem um bebedouro geladinho ali, uma garrafa d'água maravilhosa. Aí você bebe aquela água todinha, mata a sua sede, acabou. Aí você, não vou beber mais. Agora imagina se você chega assim e fala assim, não, liga uma mangueira aqui na sua boca, você começa a ingerir aquela água, liga a mangueira e não fecha mais. Daqui a pouco você bebeu 30 litros de água. É tão bom, né, beber água no calor, uma água geladinha ou temperada. Bom, né? Bebe 30 litros. Depois de 30 litros, o próximo copo de água, ele não vai ser bom. Ele não vai ser bom, você não vai degustar. Não vai te satisfazer, não vai te saciar. Não é bom mais. Porque passou do limite. Passou do limite. Então assim, as coisas vão acontecendo, mas elas têm freios. Você vai se relacionando, mas existem espaços, existem cálculos, existem limites. É simples. Simples. Vamos fazer um exemplo absolutamente simples, você pode fazer aí, da onde você está me assistindo. Pega um copo duplo, de 300 ml, uma caneca, um copo, enche ele de água na pia. Enche esse copo de água. Ou a caneca, ou o copo. Você pega aqui esse copo d'água, suspende aqui, como se você fosse brindar com esse copo d'água. Suspendeu? Fica aí 10 minutos, assim. São só 300 ml de água, gente. Muito levinho. Fica 5 minutos assim. Fica 10 minutos assim. Fica meia hora assim. Aquele copo com 300 ml de água, depois de 1 hora, ele está com mais de 300 quilos. Aproximadamente, talvez até um pouco mais. Porque ele vai rompendo limites. Nossa estrutura muscular, física, ela tem um limite. Pode ser uma bolinha de isopor. Se você ficar aqui com ela suspensa por 3 horas, você vai gerar uma fadiga, você vai gerar uma lesão. Seu cérebro não consegue mais compreender aquilo como uma coisa positiva, aquilo já é danoso, já é agressivo, já é nocivo a você. Então é claro e óbvio que quem dá isso é o limite. E óbvio, se você ultrapassa o limite, você aumenta o peso das coisas. Então se até aqui era de um jeito, você passa daquilo
daquele limite, já é de outro jeito. Aí você passa novamente daquele limite, já é de outro jeito. E aí você passa novamente do limite, já é de outro jeito. E aí você passa do limite, já é de outro jeito. E daqui a pouco não tem mais jeito. Porque não há mais como suportar a ausência, a ultrapassagem, a agressividade do limite. Então, quando você ultrapassa o limite, você aumenta o peso das coisas, como nesse exemplo de um simples copo d'água que você segura aqui em cima. Na vida, nós fomos criados, nascidos, constituídos com uma coisa simples, chamada medo. Todo mundo já sentiu medo na vida. Não tem um ser humano que vai passar por aqui que não sinta medo, em vários momentos da vida. Medo de morrer, medo de não conquistar algo, medo de se frustrar, medo de conquistar, medo do desafio, medo do novo, medo do escuro, medo do bicho, medo da situação, medo de altura, medo de se relacionar, medo de dar errado, medo de dar certo, medo, 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 medo. O medo, ele acompanha a gente a vida inteira. Sabe por quê? Porque ele é necessário. O medo é necessário. Porque ele estabelece limites. Ele te ajuda a ou enxergar a linha de corte do limite, ou estabelecer uma linha de corte do limite. O medo é necessário. É ponto pacífico. Quando você vai atravessar uma rua, por exemplo, né? Você chega no chega na beira da rua. Não tem sinal. Tem até uma faixa ali, mas não tem sinal. Aí você chega, olha, o que você faz? Você sai andando direto? Você sai andando direto e atravessa? Não. Quem faz isso é inconsequente. O que você vai fazer? Você para. Primeiro instinto é parar. Você olha para um lado, olha para o outro. Às vezes você faz isso rápido, né? Eu estou aqui representando, às vezes não corre. Vem e tal, pum, 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 acabou. Mas você olha, isso é instintivo. Isso é preservação. Por quê? Porque você tem medo. Porque você tem instinto de sobrevivência. Porque você tem freio, você tem limite. E aquele milésimo de segundo que você olhou, que você fez o cálculo e atravessou, é uma reflexão. Só que tem ruas que você atravessa da sua vida, que são avenidas enormes, de 9 faixas. E você não pode fazer esse cálculo rápido. Você tem que parar. Você tem que olhar, fazer uma panorâmica de toda a situação, todo o entorno. Você tem que parar e refletir. É isso mesmo, é agora, é o momento. Se você atravessa direto, a chance de dar errado é muito grande. Uma avenida enorme, com 9 faixas, ida e volta, e papapá. Se você chega também, dá aquela olhadinha rápida e vai, também já tem chance. Agora, se você para, se você consegue fazer uma reflexão, se você consegue rever ali as coisas na sua vida, o limite, ele te leva à reflexão. O limite, ele te dá um freio. Ele te permite o exercício da reflexão. Ele consegue te trazer a capacidade de você rever as suas atitudes, rever as coisas, rever os comportamentos, rever as escolhas, compreender melhor as suas escolhas. O limite, ele te traz uma noção diferenciada de cuidado. Ele te permite um maior cuidado com o outro, um maior cuidado consigo mesmo, um maior cuidado com a vida que você constrói, um maior cuidado com os passos que você dá. O limite te oportuniza isso. Ele
ele amplifica as suas condições de sobrevivência, de bem-estar, de uma vivência sem tantos riscos. Os riscos, eles sempre vão existir, óbvio. Óbvio, você está vivendo, isso aqui é uma roda viva, isso aqui é um jogo. A gente está na chuva para se molhar. Mas você não precisa levantar um pedaço de ferro e receber um raio. Você não precisa se encharcar tanto e pegar uma pneumonia. Exatamente quem vai dar esse tom, quem vai conseguir esse manejo, esse freio protetor é o limite. Então, o limite, ele tem um papel de autopreservação, de autoconservação. Estabelecer limites e respeitar limites também é uma forma de se proteger. Você também consegue estabelecer uma proteção às coisas que você construiu. Aí outro dia eu fui aqui na minha cidade e na lagoa tinham feito várias esculturas de areia. Tem uma exposição permanente de esculturas de areia, belíssimas, lindas. Você vai em Copacabana também, sempre tem, né? E nas cidades praianas, Niterói. E quando essas esculturas são aquelas esculturas muito grandes, muito detalhadas, tem duas coisas que o cara faz, né? Tem ali uma forma de passar água, tem até um produtozinho que dá uma certa proteção ali, para chuva, essas coisas. Mas muito mais complexo do que isso são as pessoas, né? Que chegam, esbarram, tiram, trocam, tá. Então, ali, normalmente se coloca uma corda protegendo a escultura. É o limite. É um limite agressivo, botaram ali uma redoma de vidro, botaram arame farpado. Não, é uma cordazinha assim, com as estacas, só para estabelecer ali um limite, só para demarcar um limite. Por quê? Porque isso traz proteção. Quando você se sente mais protegido, quando você se sente mais seguro, você também consegue ter um melhor equilíbrio, né? Você também consegue fazer um melhor uso das suas escolhas. Você consegue, ali dentro dos limites, estabelecer um melhor peneiramento do que você quer, do que você está construindo, né? Você aumenta mais a sua saúde mental. Que é um exemplo importante, os limites dentro de uma família. É importantíssimo ali as limitações serem instituídas. Quem é o pai, quem é o filho, o que pode ser falado, o que não pode, qual o papel de cada um, quem vai ajudar em quê, onde você não pode adentrar, onde você deve adentrar. A construção de regras, o aprendizado, numa sala de aula, né, as crianças aprendendo qual o horário do recreio, qual o horário de brincar, qual o horário de aprender. Esse sistema de regras, na realidade, é um sistema de limites. Esse sistema de aprendizado é um sistema de limites. Você não vai pegar uma equação complexa, juros compostos, e ensinar uma criança de 7 anos. Porque existem limites, existe um sistema. O próprio desenvolvimento cognitivo do sujeito, ele vai estabelecendo limites, ultrapassando limites, estabelecendo limites, ultrapassando limites. Ele sai do caótico para a organização. A partir de quê? Limites, enquadramentos, fronteiras. Então é preciso dar valor ao limite. É preciso dar valor a esses contornos. O limite, às vezes, é um contorno que você dá a algo. Numa convivência, por exemplo, isso é importantíssimo.
Uma convivência é você estabelecer contornos. Olha, isso aqui eu acho que é bom para nós dois, isso aqui não é bom tanto para mim, isso aqui não é bom tanto para você. Olha, isso aqui a gente não consegue articular bem juntos. Olha, isso aqui eu não permito, isso aqui eu permito. Olha, isso aqui é o momento, a gente pode fazer agora, isso aqui não é o momento, a gente não pode fazer agora. Isso aqui a gente vai se enlaçar, isso aqui a gente não vai se enlaçar. Olha, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Esses contornos, esses limites, eles são importantes numa relação, né? É importante você vencer limites? Sim, quando você está se desenvolvendo, quando você está se aprimorando, quando você está evoluindo, quando você está estudando. Mas você tem que entender primeiro aquele limite. Você tem que enxergá-lo primeiro, você tem que observá-lo primeiro. Até para que você possa ter a compreensão, a sabedoria de só ultrapassar os limites que são possíveis. Só ultrapassar os limites no momento certo. Não vai ocorrer sempre. Mas também se a todo momento você insiste em ultrapassar limites que não há a possibilidade de ultrapassá-los, ou que não é o momento de ultrapassá-los, aí não, pera lá. Então isso é um aprendizado, você tem que ir melhorando isso. Nas relações, por exemplo, você vai sentir isso a partir do respeito, a partir da parceria. Quando você respeita o outro, quando você aguarda, quando você entende. E entender não é você aceitar. Às vezes você nem aceita, mas você entende. Você espera. Você tolera. Então isso é muito importante, esse respeito, a parceria. A parceria é você saber dar um passo atrás. A parceria é você conseguir manejar certas coisas, é você conseguir diluir outras. Sempre observando com clareza os limites, para que você não chegue a aviltar nada, a romper, a estourar. Se aquela caixa ela tem a capacidade para 1000 litros, não adianta tentar botar 2000 litros ali. Ela vai transbordar, ela vai rachar, ela vai estourar. É a capacidade daquilo ali. Então há uma complementariedade nas relações. Você complementa, você troca. Porque há limites. Você ajuda, mas a ajuda ajuda nunca é uma via de mão única. Ah, eu ajudei você. Não. É uma via de mão dupla. Quem ajuda e quem é ajudado é um processo de troca. Então você só deve ajudar, ou só é bacana ajudar, nos limites da recepção da ajuda do outro. Né? Da forma como o outro também recepciona essa ajuda. E o outro também tem que entender os seus limites de ajuda, as suas possibilidades de ajuda, os formatos seus de ajuda. Então tem que haver um entrosamento com respeito aos limites. Até o companheirismo, ele precisa ter ali o respeito aos limites. Até o companheirismo, até uma união. Quando você une uma coisa, existe um limite. Né? Quem é que já não usou aqui aquelas massinhas, né? Que fazem para emenda de caixa, não é isso? Durepox. Quem nunca usou isso, né? Então você pega ali, ele vem separado. Não dá para juntar aquilo antes. Ele vem separado. Para essa união ser boa, ela atingir o objetivo, ela se fixar de fato, ela vem separada. Cada um ali tem um tempo diferente, são
duas massas diferentes. Se você leva um tempo, você tem que ficar ali, né? Junte, amasse, massageie os dois componentes por 2 minutos. Não adianta você pegar, botar os dois ali e querer colar o troço, que não vai acontecer. Aquilo leva um tempo, aquilo tem um limite, eles vão perdendo a cor, né? Um é branco, o outro é cinza escuro, depois aquilo fica uma massa cinza clara. Mas por quê? Porque vai afrouxando os limites, vai articulando, vai fazendo, isso leva tempo. Mas respeitando os limites. E aí você vai criando cumplicidade, você vai criando amizade, você vai criando ética. Todos esses empreendimentos emocionais, sociais, todos esses atributos, todas essas qualidades, todas essas relações, elas precisam do limite. É preciso entender os limites. Você já imaginou nós vivermos num mundo sem limite? Vamos supor que hoje o presidente fala assim, gente, ó, estou cancelando todas as leis, tá? Agora daqui pra frente cada um vai poder fazer o que quiser, vai reger a vida como quiser. E vamos ver onde é que isso vai dar. Acabou, estou revogando todas as leis. O que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir chegar a um consenso? Será que a gente vai conseguir viver em sociedade, socialmente? Quantas pessoas vão morrer por dia? Quantas pessoas vão se matar? Quantas pessoas vão roubar? Quantas pessoas vão romper? Quantas pessoas vão, né, adotar promiscuidades e excessos se não houver regras, limites, leis? Já pensou? O universo, gente, ele é uma perfeição homeostática. Ele tem milhares e milhares de leis funcionando ao mesmo tempo. E essa coisa vai funcionando. Às vezes dá uma explosão ali, às vezes dá um troço errado aqui. Mas o processo é perfeito, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque existe o limite. Existem as regras. Você pega a internet, por exemplo, é um mundo caótico. As pessoas caem em golpes toda hora, as pessoas não se respeitam, as pessoas ultrapassam limites. Por quê? Porque faltam regras, porque faltam limites. As pessoas não conseguem enxergar no mundo virtual os limites necessários para troca, para boa convivência. É legal, mas dá muito problema, dá muita falha, dá muito erro, porque tem pouco limite. Porque as pessoas não estabelecem limites, não cumprem limites. Então, na formação de base do sujeito, é preciso entender, desde lá, desde pequenininho, desde da nossa iniciação aqui nesse mundo, é preciso entender o valor dos limites. E você que é pai, você que é mãe, não tenha esse receio, essa ressalva em estabelecer limites com seus filhos. Porque isso vai ser valioso para eles. Isso vai ser ruim, não. Isso é valioso para eles. E não dá para terceirizar limite. Quando a gente fala de criação, de desenvolvimento, você estabelecer limites para você, não dá para terceirizar. Se você só for aprender, se você só for viver, se você só for efetivamente construir a partir dos limites que os outros te ofertam, ou que a vida te oferta, aí você está lascado. Porque quem pode compreender melhor as suas necessidades, a sua vida, a sua experiência é você. Então, a partir dessa experiência pessoal, da sua história, você pode estabelecer e deve estabelecer limites. Isso é natural. E aí, claro, não tem a gente tem personal trainer, né, para malhar, a gente tem o personal stylist para se vestir, você tem o cara lá que é o mestre da culinária, que vai, né, fazer ali aqueles pratos personalizados. Você não tem um personal limits.
Alguém que vá te ensinar a compreender os seus limites, os limites da sua vida, os limites da sua existência, das suas descobertas, dos seus sentimentos. Ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém vai poder fazer isso pelos outros, pelos filhos, né? Você oferta, você ensina, você aprende, você observa. Mas não dá para terceirizar essa lida, esse trato, essa experiência de compreensão dos limites, de criação dos limites, de estabelecimento dos limites, de reconhecimento dos limites. E se limitar não é você incorporar um limite para você. Não é se enquadrar, não é se tolir. Mas entender o valor do limite é também você não se lançar a uma porta maciça que não se abre. Entender o valor do limite é você conseguir se respeitar e, se respeitando, prosperar muito mais. Obrigado. Você viu na TV Ondas Play, portal educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie.